tabela periódica de vocês, deixa bem aí apostos e tal. Fala, meus gases nobres! Bom dia a todos vocês! Mais uma aula de Química, professor JP, junto aí para poder trabalhar conteúdo de ligações químicas. Essas ligações químicas, elas exigem de vocês uma atenção necessária para compreender como que as substâncias, olha só, presta bem atenção, como que as substâncias das mais diversas que nós temos no nosso universo, elas são formadas. Existem vários tipos de ligações. A primeira que vai ser abordada é a ligação iônica, mas de um modo contextualizado, digo que para formar as substâncias, tipo açúcar, álcool, vinagre, sabão, água, óleo, tintas, entre outras substâncias que pensem por aí, para elas serem formadas, precisamos de átomos. E esses átomos precisam se ligar entre si para formar novas substâncias. Porque esses átomos, eles estão lá dentro da tabela periódica como elementos químicos. Então, elementos químicos estão lá na tabela periódica em número de 118 elementos. Agora, você imagine esses 118 elementos formando todas as substâncias do universo. É como se você pensasse no sistema decimal, de 0 a 9. Todos esses números formam os mais diversos outros números. Eles se combinam. Alfabeto. Então, nós temos 26 letras. Essas 26 letras formam todas as palavras do universo. E dentro da química, os elementos químicos formarão demais substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas. E aí, o que é que a gente tem? Moléculas. Nós temos compostos iônicos. Aí, de modo geral, você fala substâncias. Estas substâncias nós vamos ter que aprender a formar e aprender a classificá-las, se é um sal, se é um ácido, uma base, se é um composto de origem orgânica, e o que tem dentro desses compostos são aqueles átomos. E os átomos se ligam. E todos se ligam para procurar estabilidade. Eu estou dando um contexto parecendo uma história de romance, né? Mas é tentando contextualizar. E outra, queridos, dentro da tabela periódica existe uma família de gases nobres. Nós já trabalhamos classificação dos elementos químicos. Viu? Beleza? Tá lembrados? Então, os gases nobres são, assim, uma espécie de elementos químicos que já são estáveis. Eles já têm 8 elétrons na sua camada de valência. Para eles se ligarem, é muito mais difícil. Mas eles se ligam. Mas eles são nobres. Certo? Então, todos os outros elementos químicos, para ligar, para namorar, entre aspas, para casar entre si, dois elementos químicos lá solteirões, para eles poderem corresponder em uma transferência de elétrons, eles precisam pedir permissão aos gases nobres. Por que os gases nobres? Né? Porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2, que é o primeiro lá de cima, da última coluna da tabela periódica. Então, todos já são o quê? Nobres. Até o hidrogênio, que tem um elétron, para poder formar a molécula do gás hidrogênio, H2, ele tem um elétron. No que ele vai ligar com outro hidrogênio, ele busca uma estabilidade de quanto? 2 elétrons. Mas quem é que tem 2 elétrons lá na família dos gases nobres? O hélio. Ele tem quanto? 2. Então, o hidrogênio se assemelhou ao hélio. E os demais átomos assemelham-se aos demais gases nobres. Porque eles têm na sua camadinha final de valência 8 elétrons. E aqui a maioria dos átomos vão buscar ligações para estabilizar com 8 elétrons. Isso, a maioria, para ter uma estabilização, é atingir 8 elétrons na camada de valência. Tanto aquele que vai perder, quanto que vai ganhar. Então, quem perde
ele vai ficar com um número de elétrons menor, concordam? E quem ganha já vai aumentar o número de seus elétrons. Agora, regra geral, a maioria busca estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. É tanto que você passa a ter a famosa, teoria do octeto. Oct significa 8, tudo pizza. E existem exceções que algumas substâncias, né, elas são formadas como uma espécie de anomalias, vamos dizer assim, em relação à teoria do octeto. O que é isso, JP? Explica melhor. Ou seja, existem átomos que adquirem estabilidade abaixo de 8 elétrons, né? E outros adquirem estabilidade com mais de 8 elétrons. Nós chamamos de expansão do octeto e uma contração do octeto. Entenderam? Então, existem átomos que são felizes com 6 elétrons e adquirem estabilidade com 6 elétrons. Tem átomos que adquirem estabilidade com 10 elétrons, 12 elétrons. E aí, o que é que aconteceu? Fugiu um pouquinho da regrinha dos 8, não foi? Então, fica a regra. A maioria, a estabilidade é atingir 8 elétrons na camada de valência. Quem doa e o que recebe. Certo? Isso é uma transferência de elétrons. Agora, nós vamos aprender a classificar cada ligação dessa de acordo com o contexto de seus átomos. Tudo bem? Então, ficou aí que a ligação iônica, ela é uma transferência em definitivo de elétrons. Então, o elétron, ele sai de um doador e vai para um receptor de elétrons. Então, sempre você vai ter átomos que vão doar elétrons e o outro de cá vai receber o elétron. Como se fosse aqui um casal na frente. Certo? Então, você está tentando formar alianças. Você está tentando formar alianças. Porque todos são solteiros, os elementos químicos. Você pode até puxar para a vida, né? Nossa, também. Cada um está sendo solteiro. Imagine, solteiros. A partir do momento que relaciona com alguém e constrói família, você está mais estabilizado. Pensando numa ligação, num casamento, numa aliança bem feita. Certo? Assim são os átomos também. Só que se essa estabilidade não for mantida, ela vai um dia ser rompida por alguns fatores que vão interferir e vai quebrar a ligação. E ninguém é para sempre, você sabe disso. Certo? Então, isso é muito real com os elementos químicos, assim como na nossa vida também. Então, vamos manter a estabilidade das substâncias. Beleza. Mas se essas ligações, elas sofrerem efeito de temperatura, alguma outra substância que eu coloco para reagir, essas ligações, elas podem ser rompidas. E os átomos perder a sua estabilidade. E vai, ao mesmo tempo, estabilizar com outras substâncias, futuramente. Entende? É assim que funciona. Então, vamos entender o que é a ligação iônica agora aqui, na teoria. Primeiro, para poder você entender ligação iônica, nós já sabemos que a ligação iônica ela tem formação de íons. O nome já fala por si. Íons são estruturas carregadas positivamente, denominadas de cátion. Isso aqui nós já sabemos lá quando determinamos as partículas, né, de um átomo. Prótons, nêutrons, elétrons. Aí determinávamos também massa atômica, número atômico, aquelas continhas de A igual a P mais E. Nós trabalhamos ali com a estrutura da matéria. Então, os íons que são carregados ou dotados, né, estruturas e cargas positivas, são denominadas cátions. E os íons que são dotados, carregados, com estruturas negativamente, são denominadas de ânions. Então, ânions, vocês não podem esquecer. Olha aqui o que é que eu coloquei novamente. Os ânions ganham elétrons. E os cátions perdem elétrons. Está aqui, Os cátions perdem elétrons.
E os ânions ganham de quem perde. Por isso que tem uma transferência de elétrons. Entre quem? Esses íons. Mas os íons que perdem elétrons, aqui, que é que eles também podem ser? Com certeza, eles são, ó, metais. Lembra que tem um grande volume de metais na tabela periódica? Praticamente ali você tem 10, 12, 13 colunas. As duas primeiras, as 10 do meio, que são transição, da 12, e a família, por exemplo, do boro, que é a 3A, que tem o alumínio ali pelo meio, boro, alumínio, galho, índio, talho, que são os elementos químicos, que são ali considerados também ainda metálicos. Então, eu posso dizer que a maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais. E os metais, eles são portadores de carga positiva. Eles são positivos, né? Então, eles perdem, eles doam elétrons. E do outro lado, você tem os que vão ganhar estes elétrons que serão doados por outro. E quem ganha, quem é receptor de elétrons, olha como que nós chamamos. Ametais. Do lado direito da tabela periódica, nós temos 6 colunas. Tirando a do boro, sobra 5. Tirando a do gás nobre, sobra 4. Que é a família 4A, 5A, 6A e 7A. Essas 4 famílias aqui, ou grupos, eles são mais eletronegativos. Eles tendem a receber elétrons. E vão ganhar de quem está doando esses elétrons. Certo? Então, nós já sabemos que quando ganha, o seu número de elétrons aumenta. O raio vai aumentando. Vou desenhar as estruturas. E quem perde, o raio vai diminuindo. Vai ficando curtinho, pequeno. Quem ganha, expande. Quem perde, contrai. Aí eu estou falando de ligações iônicas entre metais e ametais. Vejamos mais alguns detalhes. Os rapazes que vão perder elétrons, eles vão perder quando na última camada, aqui, ó, quando na última camada, chamada camada de valência, CV, apresentar 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada. Isso é maioria dos átomos. 1, 2 e 3. Como que eu sei isso, Jota? Você pega o número de prótons ou o número de elétrons, vá fazer a configuração eletrônica de Linus Pauling e na camadinha final, chamada CV, bate o olho e veja. Tem um elétron, então ele vai perder. E quem é a carga? Positivo. Mas se tiver 2 elétrons, perde 2. E se tiver 3, perde 3. Então fica aí 1, 2 e 3 na maioria dos átomos metais da tabela periódica. Então, você tem que fazer a configuração, ou então vai por tabela periódica. Se é da família 1A, tem 1 elétron. Se é da família 2A, tem 2 elétrons. Aonde? Na camada de valência. Preciso fazer distribuição? Só para afirmar conhecimento. Mas a tabela já te ajuda. Da 3A, tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Termina em S ou em P, você começa a pensar naqueles subníveis. Com exceção do hidrogênio, que tem quantos elétrons? 1. Mas ele é isso aqui? Não é. Ele não é metal, ele é um gás. Mas ele está na família dos metais alcalinos por uma afinidade, por uma semelhança química, que na camada final eles têm 1 elétron. Mas ele não é metal, ele é um gás. Nas tabelas mais modernas hoje, esse hidrogênio está passando para a família dos halogênios. Porque os halogênios têm quanto na final? Tem 7. Halogênios, 7. Aí, como ele tem 1, é mais fácil estabilizar ali formando ácidos, espécies de ácidos, outras substâncias, do que ele ficar lá como metal. Então, já existem tabelas mais modernas em que o hidrogênio já está saindo de lá, já está no meio do caminho, chegando na família do 7A. Porque ele não vai ficar lá mais, devido a essa afinidade que
é de metais, mas ele não é um metal. Por isso que ele entra em uma exceção. E quem ganha? Quando você fizer a distribuição eletrônica do mesmo jeitinho, para qualquer elemento, e na sua camada de valência, apresentar 5, 6 e 7 elétrons. Quem ganha? É negativo. E sempre ganha para somar a 8. Porque a teoria que nós estamos mostrando aqui, ela é octeto. A teoria é que a maioria, quando está escrito entre parênteses, tem que adquirir essa estabilidade. Então, se o cara tem 5 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar quanto? 3. Se ele tiver 6, ele ganha quanto? 2. E 7 ganha menos 1. Então, fica menos 1, menos 2, menos 3. E quem perde? Fica mais 1, mais 2 e mais 3. Tudo pizza? Vamos fazer agora uma demonstração. Vamos apagar essa parte aqui e vamos jogar em forma de exercício, para visualizarmos isso que nós estamos falando teoricamente aqui. Tá, beleza? Então, fiquem aí com essas informações entre metais e ametais, com exceção do hidrogênio, e que a maioria dos átomos buscam estabilidade com 8 elétrons. Lembrando que existem exceções, contração e expansão do octeto. E alguns átomos são felizes assim. Abaixo, igual e acima de 8 elétrons. E é uma transferência. Uma vez que você fornece esse elétron, né, doa esse elétron, ele não volta mais para o doador de origem. Vamos aqui. Venha cá. Olha o sódio. 11. Vamos fazendo capricho. Né? Pode até tomar seu cafezinho de boa, tranquilo, mas vem cá. Agora é a hora. Agora é a hora. Veja só. 11. Pega a sua caneta, pega seu grafite e começa a fazer a configuração. 1S2. 2S2. 2P6. Vou somando. Tem 10. Sempre na diagonal, a soma. Ó. E agora, 3S1. Olha o que é que você tem ali. A distribuição de 11. Isso aqui, ó. Tchau. Vamos lá. Primeira camada, K. Buscando aquelas camadas do modelo atômico de Niels Bohr. Segunda camada, 6 mais 2, 8. Terceira camada, você tem 1 elétron. 1 elétron. Então, perde. Já perde aqui, porque ele tem 1 elétron. Ele não é hidrogênio. Hidrogênio não tem 11, ele só tem 1 elétron de hidrogênio, certo? Então, olha só. Camada de valência. 3S1. Então, mostra que ele tem 1 elétron na sua camada de valência, somando dá 11. Então, ele vai perder. Você acabou de descobrir que o sódio, ele é um metal. Ele é um cátion. Tem carga positiva. É doador de elétrons. Soma tudo isso para ele e vai fazendo para os demais. Então, vamos representar como é que fica. Eu coloco o sódio. E o sinal de mais em cima. O 1 aqui você sabe que existe, mas eu vou colocar ele presente. Olha lá. Lembram que nós fizemos atividades demais desse jeito para descobrir o número de próton e elétron? A identidade, que é o RG do elemento químico, sódio, não muda. Então vai ter 11 prótons. Só que agora o número de elétrons muda. Quantos elétrons ele passa a ter aqui, pessoal? O sódio. Esse íon de sódio, ele passa a ter quantos elétrons agora? Quantos? 10. 10, perfeito. 10. Corretíssimo. Por quê? Ele tinha 11 prótons e 11 elétrons no seu estado neutro, fundamental. Quando ele passa para aquele estado de íon do tipo cátion, significa que ele perde o que está em cima. 11, eu desconto 1, sobra 10.
Lembra que agora o átomo neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, o neutro. E o íon dele tem número de elétrons menor. É como se fosse assim, o neutro, ele tem um raio maior e o íon tem um raio menor. Olha as duas bolas. Se esse aqui é neutro, digamos que ele tem seus 11 prótons e 11 elétrons. Esse aqui agora já não tem mais 11 elétrons, tem 10 elétrons. Então, significa que o raio desse é maior e o raio desse é menor devido à perda de elétrons que aqui você teve. Você fez a continha 11 menos 1, igualou a 10 elétrons. Isso é uma estrutura chamada catiônica, né? Vamos colocar do lado agora alguém que precisa ganhar elétrons. Porque esse aqui vai ser um doador. E do lado de lá, precisamos conhecer alguém da tabela periódica, lado direito da tabela, que é a Clotilde, né? Vamos colocar a Clotilde. Olha lá quem é. Cloro. 17. Vai. Pega a tabela. Peguei. 1S2. Vai distribuindo. 2S2. Enquanto você pega lá. 2P6. 3S2. Lembre de somar. Para não passar. 3P5. Quantos elétrons na camada final, na valência? Tem quantos aqui na final? Interessante, viu, pessoal? É interessante nós analisarmos com calma. L igual a 8. M, que é a terceira, igual a quanto? 7. 2 mais 5, 7. Camada de valência aqui, olha só, não é só o 3P5, não, senhor. 3S2, 3P5. O 3P5 seria apenas o subnível mais energético. Mas tudo que está na camada final, eu chamo de valência. E 2 mais 5, como se fossem os expoentes, né, matemáticos, 7. E se tem 7, ele ganha. Ganha quanto? Quanto que ele vai ganhar para estabilizar? Ele precisa de quanto para ganhar? 1. Com certeza. Olha aqui. 1. Então, ele vai ganhar 1. Colocar igualzinho o outro modelo. E botar aqui. Ó, o que é que ele vai ganhar? Menos 1. Deixa eu colocar o menos, né, que é negativo de quem ganha. E o 1 é o que falta para 8. Porque na camada final, a valência é 7. Prótons, 17. Elétrons. Quantos elétrons? 17 ou 18 agora? Vamos? Os elétrons do íon. 18. 18. Era 17 prótons e 17 elétrons se fosse neutro. Se não tivesse a carga aqui, ó, o número de prótons igual ao número de elétrons, 17. Mas como ele está na forma de um íon do tipo ânion, ganha, soma o que está em cima, o que falta para 8. Ó, se aqui era 7, o que falta para 8 é 1. E o menos é quem ganha. 17 mais 1, olha o total de elétrons. 18. Superou o número de prótons. Então, se você fizer o contrário, ó, o átomo neutro, como se fosse assim, 17. E agora, o íon dele, olha lá, o raio aumentou. Aqui eu tenho 18 elétrons. Se comparar o neutro, que é 17, com o íon, que agora passa a ter 18 elétrons. Então, vai aumentando o número de elétrons, vai aumentando o diâmetro, o raio também vai aumentando. Isso é importante. Quando é um cátion, você viu lá que faz diminuir com relação ao original, neutro. E quando é um ânion, o original fica menor e o íon dele aumenta, porque está ganhando elétron.
E quando a pessoa ganha, né, no caso os elementos ganham, a sua camada fica mais cheia de elétrons. E na final aqui é 7, vai chegar mais um, para fazer 8. Beleza? Até aqui, ó, sabemos fazer, estou só revisando, tranquilo, mostrando os passos. Agora, vamos juntar esses dois cidadãos aí para formar um composto. Eles são solteiros, ó, cada um no seu canto. Nós temos que juntar eles agora para formar um composto, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. E como que nós vamos formar? Olha só o esquema. Olha o esqueminha aqui que nós vamos colocar. Diz um cidadão químico, de nome Lewis, que estudou as estruturas, né, iônicas dos compostos, colocando na sua eletrosfera, colocando em volta da sua eletrosfera, ó, o elétron correspondente à camada de valência, que é um elétron, então ele colocou um elétron aqui, ó, em volta, um pontinho qualquer. Você vai colocar estrelinha, triângulo, pontinhos, asterisco, você que escolhe. E o cloro, ele tem seus 7 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá o que é que você colocou em volta. 7 elétrons. Sempre eu pego o que está na camada de valência, que é o foco, e coloco em símbolos, a quantidade em símbolos, conforme a camada de valência. E faço isso aqui agora. Ó, e faço isso aqui agora. Esse elétron aqui, ele tem que ir para lá, ó. Olha lá. Esse elétron, ele tem que ir para lá. Eu costumo até englobar o elétron e fazer assim, ó. Vai. Olha lá. Pronto. Mostrou que esse aqui está indo transferido para lá. Isso é uma ligação iônica, o esquema de Lewis, onde você mostra os compostos com seus quantitativos de elétrons na camada de valência. E ao fazer a ligação, eu tenho que pegar o elétron de quem está doando e levar para quem está recebendo. Agora, esse aqui que tinha 7, chegou um elétron, uma bolinha diferente no meio. Somou 8. É o caso aqui, ó. Tinha 7, ganhou mais um do sódio, ele fica com 8 elétrons. E a sua eletrosfera aumenta a quantidade de elétrons. E o raio vai aumentando. Certo? Então, fica assim, ó. Entre colchete, o sódio. Ó, o sódio. Você pode colocar aqui, ó, mais um. O outro lado, você coloca o cloreto, menos um. Olha lá. Essa é uma representação que você também faz ao esquema de Lewis, ó. Aqui dentro desse colchete eu estou mostrando que tem um elétron. E do outro lado eu tenho também um elétron, que está ganhando. Aí você fala, não entendi. Não entendeu? Que agora esse cloro aqui, ó, vamos mostrar aqui. Esse sódio, ele tem um elétron. Vamos fazer o elétronzinho dele, o pontinho dele, o pontinho, pra você ver. Tem um pontinho. Lá fora, sinal de mais. Aqui dentro, vou colocar o cloro e fazer isso aqui para você enxergar. Um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5, 6, 7. E posso fazer de cor diferente o outro elétron que chegou. 8. E lá fora é menos quanto? Menos 1. E aqui é mais 1. Então, esse elétron aqui, ó, ele passou para lá. Formando esse composto NaCl. Sal de cozinha. Cloreto de sódio. Certo? Então, ó, você tem toda a representação do que fez aqui ao lado. Colocando primeiro o positivo ao lado o negativo. Eu tenho essa representação para mostrar que ligou. E aqui eu coloco em colchete também, dizendo que o sódio tem um elétron lá dentro. Um elétron, está aqui. Lá fora o sinal é positivo.
E a gente já descobriu que ele é positivo. Dentro do colchetão, eu coloquei agora os elétrons do cloro, mais o que chegou para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele tinha 7 e chegou um elétron para cá, então ele tem 8. E o negativo lá em cima é para mostrar que ele ganhou um elétron. Desse jeitinho. Agora, fica mais fácil, né? Vai ficando mais fácil as informações? Vai. Vamos pegar aqui por tabela periódica. O sódio, você olhou usando a tabela. 1A. 1A. O cloro, você também olhou a tabela periódica 7A. Você sabe determinar as famílias. Porque termina em P, é A. 2 mais 5, 7A. O sódio terminou em S, é A. E quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? 1 elétron. Então, você pode fazer isso, ó. Se é da 1A, é mais 1. Se é da 7A, você não vai colocar 7. Não faça isso, ó. Você não coloca 7 em cima. Você coloca nos que ganham o número que falta para dar 8. Então, você tem Na mais 1, Cl menos 1. Desce cruzado, isso aqui é um esqueminha. Esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá. E olha a fórmula que você acaba de montar novamente. Outras maneiras diferentes de você resolver. Por tabela periódica, sem ter que fazer o que? A distribuição dos elétrons aí, ó. Aqui você consultou a TP, tabela periódica, grupos, colocou em cima a quantidade de elétrons da valência. O que falta para 8 e o que perde na sua camada. Desce cruzado. J, se aqui fosse um 2, desceria o 2. Se aquele que desce, tem que subir. Você sabe que um dia desce, um dia sobe, certo? Aqui, ó, se aqui fosse mais 3, desce o 3, esquece sinais, números inteiros. Ó, mais 3, mais 3. Fosse mais 2, desce o 2. Se esse 2 você está vendo aqui, em uma outra substância, você pode subir ele ao contrário e determinar o quê? As cargas. Isso é ligação iônica. Quem perde e o que ganha. Vamos fazer mais. Perguntas? Fica à vontade. Eu estou aqui. Qualquer coisa, nós aqui respondemos. Vamos aqui, como se diz, né? Vamos brincando de montar as estruturas. Olha essa estrutura que nós vamos montar agora. Como é que vai ficar? Ó. Alumínio, 13. Oxigênio, 8. Vamos ver o que é que chega nesses dois. Sempre ligação iônica, a ligação iônica, ela tem 2 átomos. É muito difícil você ter uma ligação totalmente iônica com 3, 4 átomos. Aí você passa a ter um complexo, né, um composto maior, que tenha ligação iônica, ligação covalente ao mesmo tempo. Aí deixa de ser uma molécula diatômica, formada por 2 átomos, né? E aí passa a ter outros tipos de ligações que a gente vai conhecer. Vamos lá. Aqui, ó. Se for na tabela periódica, ó, se for para a tabela periódica, vamos encontrar esse cidadão na 3A. E se é na 3A, você já colocou a carga dele. Gente, é muito simples isso aqui. Basta você se esforçar aí também um pouquinho, ó. Alumínio, fui a tabela, achei. Qual é o número da família lá em cima? 13 ou 3A. Então, se é da 3A, opa, o professor disse que quando tem 1, 2 e 3, vai perder. E o número que vai para cima é o número da família ou que está na camada de valência desses átomos em sua maioria. Beleza? O oxigênio, olhei lá na tabela periódica. Achei a família dele, 6A. Opa, ganha quanto? Quanto? 2. 2. E quem ganha? É negativo. E o 2 para somar a 8. Ó. 2 mais 6, você vai ter um total de 8 elétrons. Beleza. Agora vamos fazer a nossa distribuição, né?
Você já sabe que a camada final vai ter 3. 1s2, 2s2, 2p6, deu 10, 3s2 e o 3p1. Olha aqui a camadinha de valência. 3 elétrons. 2 mais 1, 3. Comprova lá. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Camada de valência aqui, ó. 2 mais 4 é 6. Isso aí já está feito. Bom, agora vem. Alumínio tem quantos elétrons? 3. 1, 2, 3. Olha aí. Olha o alumínio que você fez. Colocou o esquema de Lewis para funcionar. 3 elétrons. Cuidado para não fazer o E maiúsculo assim, tá, pessoal? É errado. O A maiúsculo e o L minúsculo. Do lado de lá eu tenho oxigênio. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vira. Pega a sua canetinha e ligue. Olha só o tanto que as ligações são muito importantes. Se o cara tem 6 elétrons na camada final, e você disse que ele precisa ganhar 2, é sinal que o oxigênio vai fazer quantas ligações? Olha lá, o número que falta para 8. É o total de ligações que você tem que ter o cuidado que o átomo vai fazer. Esse aqui tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer 3 ligações. Né? Vai fazer 3 ligações. 3 ligações. O número de elétrons na camada de valência representa o total de ligações, né, que você vai fazer. Aqui tem 6. Ele não vai fazer 6. Aqui ele vai fazer 2. Sempre o que falta para dar 8. Né? É o que vai dar mais um trabalhinho aí. Vamos lá. Esse elétron aqui, eu levo ele para cá. Chegou em algum lugar. Olha lá. Começou a brincadeira. É isso aqui que você tem que pegar. Ó, um elétron, mandei para o oxigênio. Doou um dos 3. Vai. Aí o oxigênio tinha 6, ele já tem 7. Tá faltando mais um. Então dê mais um para ele. Leve mais um. Aí você leva mais um, ó. Chegou aqui em algum lugar. Olha lá o que aconteceu. Quando você levou mais um, esse oxigênio aqui já tem 8 elétrons. Ele não recebe mais nada. Não recebe mais nada. Já está completinho com 8. Ponto. Ei, aqui, ó, mas sobrou um elétron do alumínio. E a ligação é sempre entre os dois. Eu não posso chamar aqui o francês. Eu não posso chamar aqui o magnésio. Certo? Eu tenho que estar sempre atento. Na falta de um, eu convido o outro. Esses 2 átomos aqui. Sobrou em alumínio. Ué, eu chamo outro oxigênio. Eu convoco outro oxigênio. Porque é o oxigênio que vai receber esse elétron. Eu não posso dar para, sabe, o enxofre ou para outro átomo. É aqui os 2. Então, eu tenho que convidar o outro átomo de oxigênio para receber esse elétron. Atenção. E cada oxigênio continua com 3, 4, 5, 6. Ó, 6 na camada de valência. 6. E agora, pegue o que sobrou e leve para o oxigênio. Olha aqui. Aí chegou aqui esse elétron aqui. Aí você conta. JP, agora que deu 7. Esse aqui tem 7. Para pensar um pouco. Esse tem 7. Beleza. Aqui não tem mais. Acabou os 3 aqui do alumínio. Ele fez 1, 2, 3 ligações. O oxigênio, ele recebeu 1, 2. Fez 2 ligações. Tá entendendo o esqueminha, como é que é? E agora ele precisa de um 1 elétron. E vai chamar quem? 1 elétron. 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 1 elétron.
para poder dar esse elétron para o oxigênio? Pega comigo aqui o embalo. Vamos lá, vamos lá. Outro alumínio. Outro alumínio. Outro alumínio, isso aí, pizza. Aí. Então, se aqui está com 7 e está faltando um elétron, uai, eu vou ter que colocar um outro alumínio aqui, ó, embaixo, até parar essa brincadeira. Então, aqui eu vou chamar outro alumínio que tenha 1, 2 e 3 elétrons. Olha que aumentando. Não posso colocar só um para poder levar para lá e falar assim, para. Não. Eu tenho que levar a quantidade completa de elétrons na camada de valência. Olha lá. Chegou mais um. E agora? Olha o total que você passa a ter. Esse aqui já foi. Agora, esse aqui também está com 8 elétrons. Está feliz. Está estável. E olha o que é que aconteceu no alumínio. Sobraram 2. E quando sobra em um, convida o outro. Convida o outro. A ligação, ela se dá entre o alumínio e o oxigênio. Então, se eu tenho 2 aqui, e lá já está completinho, eu chamo o outro oxigênio e falo, toma, os 2. E vamos ver se completa. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, esse vai, faz 7. Esse vai e faz 8. E esse último oxigênio também está feliz com 8 elétrons e o alumínio não sobrou nada. Sinal que chegamos ao ponto final. Aí. Recebeu 2 e aqui zerou. Então aqui, ó, doou esses elétrons, não sobrou nada mais, e lá está completo. Tem 8, não está sobrando, é sinal que você tem que parar. E nessa brincadeira, olha só agora quantos alumínios foram repetidos. Agora é o macete, ó. Olha o alumínio. Alumínio repetido 2 vezes. Aquela explicação que eu estava falando, o que sobe um dia tem que descer. Se está embaixo, sobe. Se está em cima, desce. Você viu o que eu falei ainda agora. Olha o 2 aqui. Esse 2 representa a quantidade de vezes que o alumínio se repetiu. Ó. E do ladinho, o oxigênio. Colocando o número 3 para ele. 1, 2, 3. 3. Olha a substância formada. Antes eram 2 solteirões, alumínio e oxigênio. Se conheceram, tiveram vários relacionamentos ao longo da sua vida e chegaram por bem procurar fazer uma ligação, né? Uma aliança, e formou uma nova substância em sua vida, né? Óxido de alumínio. Parece que até brincadeira no cartório, né? Passando sobrenome. Óxido de alumínio. Antes era alumínio e oxigênio, agora virou óxido de alumínio. Ok? Uma substância, né? De 2 elementos químicos, né? O O e o Al. Quantas vezes o alumínio se repetiu? 2. E o oxigênio? 3. Então, se você agora pensar, subindo esses números, deixa eu colocar eles aqui. Al, 2, O, 3. Eu disse que tem que subir. Ó. Sobe. Sobe. Deu o que deu? Deu o que deu. Ó. Al, 2, O, 3. Sobe. O 2, o contrário, para cima do oxigênio. Qual é a carga do oxigênio?
É esse 2 negativo. E qual é a carga do alumínio? É o 3 positivo. Olha aí a brincadeira. Então, se você já tem a substância, você já determina as cargas de um e do outro com esses números aqui, ó. Você tem uma substância no caderno, na prova, você já sabe que esse 2 vai para a direita. É negativo. O lado direito sempre é negativo. O lado esquerdo sempre ele é positivo. E sobe os números inversos. Você não acabou de ver que nós contamos 2 alumínio e 3 oxigênio? Está aqui. E a explicação para determinar as cargas de um? Sobe cruzado. E se sobe, um dia eles têm que descer também, ó. Olha lá. Se caso, né? Caso aparecer, olha só, o que eu vou montar aqui, de maneira bem detalhada, ó. No início, você descobriu que o alumínio é mais 3. O oxigênio é menos 2. Você descobriu isso logo lá no início. Essas cargas aqui em cima que você está vendo, que eu quero mostrar. Que tal você descer elas? Por que você não desce elas? Vou descer agora. Desce. Desceu. 1, 2. Desce o outro. Desce. Coloca ele aqui. 3. 1, 2, 3. Pronto. E aí, para ficar bonitinho, copia só os números de baixo. 2 alumínio e 3 oxigênio. Aí esses aqui já desceram. Se eles descerem, eles também podem subir. Certinho, pizza? Tranquilo? Então, ligação iônica, você faz isso. Você começa a fazer o jogo aqui das ligações. Ó. Distribuindo, fazendo o esqueminha de Lewis. Olha que beleza. Ou então você faz um atalho. Isso aqui é um atalho que você evita de fazer isso. Você evita isso aqui, se você fizer com base na tabela periódica. Tranquilo? As ligações, então, a gente olhando para a substância, é muito pequenininha, curtinha. Mas quando você vai fazer no seu caderno para aprender detalhadamente, olha o que é que você visualiza. O que está aqui embutido dentro do composto. Vamos fazer mais outros modelos aqui. Interessante, né? Ligação, então, formou uma substância, óxido de alumínio. Uma substância do grupo dos óxidos, que é óxido de cálcio, óxido de zinco, óxido de alumínio, e assim por diante. Olha aqui. Vamos pegar o primeiro avião, né? Vamos pegar aqui, ó, o lítio, número 3. E vamos buscar o nitrogênio, número 7. Sempre é dado 2 elementos. Letra A, faça ligação iônica entre os átomos abaixo. Letra A, lítio e nitrogênio. Às vezes eu escrevo. Aí você consulta a tabela periódica, procura o lítio, procura o nitrogênio. Aí você tem a tabela para poder se informar. Lítio, 1s2, 2s1, deu 3. Então, ele tem 1 elétron. Camada de valência. Então, ele vai perder 1 elétron. Já ganhou tempo. 1s2, 2s2, 2p3. Camada de valência. 5 elétrons. Ganha 3. Pronto. Agora, vamos fazer o esqueminha. Ó, lítio, mais 1. Nitrogênio, menos 3. Que tal descer as cargas? Você já começa a pegar firmeza dessas cargas. Para cá, eu desço 3. E para cá, como é número 1, eu desço 1. Ficou Li3, N. Porque o 1 você coloca se quiser. Acabou. Ah, mas eu quero fazer aquelas ligações, Jota, para saber se dá certo. As ligações certinhas. Olha só,
Olha para o lítio. Quantos lítios você já vai precisar de cara? 3. Você vai precisar do lítio 3 vezes. Olha aqui, 3 lítios. Aí eu venho e coloco lítio, lítio e lítio. 3 lítios. Cada lítio com o seu 1 elétron. E do lado, o nitrogênio. Quantos nitrogênio? 1 apenas. E ele tem quanto na sua camada de valência? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Pintar aqui para não ficar igual. 5. E ele precisa fazer quanto? Ó, 5. Ele precisa fazer quantas ligações? 3. E esse aqui precisa fazer quantas ligações? 1. Então, vamos lá. Como é ligação iônica, metal e não metal. Chegou um aqui. Era 5, agora já tem 6. Leva esse outro para lá. Chegou por aqui. 6, agora já tem 7. Esse outro para cá. Final de conta. 8. 3 lítios e 1 nitro. Está aqui, ó. 3 lítios e 1 nitrogênio. E a ligação mostrada aqui como você fez. Tem 8 elétrons. Tinha 5, chegou 3, né? Chegou 3 aqui para ele. Diferente, né? Chegou esse e esse. Aí 5 com mais 3, 8 elétrons. Top, né? Prontinho. Ligação iônica. Vamos fazer mais. Vamos fazer um caso aqui que precisa simplificar matematicamente uma das questões que mais caem em vestibulares, em provas. Essa aqui, ó. Qualquer um elemento aqui, ó. Cálcio, 20 e vamos colocar enxofre. Vamos por tabela periódica, né? Tá pegando gosto, eu sei disso, hein? Sei que você tá pegando gosto aí. Os dois aqui. Agora, vou pela tabela. Se te ajuda mais rápido, e depois você faz a outra paralela, eu estou aprendendo. Então, vamos lá. Ó, o cálcio, olhei na tabela, 2A, correto? Você também olhou. Família do cálcio, na tabela periódica, 2A. Se ele é da 2A, então entende que ele vai perder 2 elétrons. Top. O enxofre, olhou lá, né? Muito bem. Olha a família do cara. 6A. Opa! Qual é a carga dele? O que faltou para dar 8, realmente. Ó. Que tal juntar e fazer o desce das cargas? Cálcio mais 2. S menos 2. Matematicamente, você tem que simplificar. É aqui que é o pulo do gato. 2 e menos 2. Se você descer, tá errado. Ah, não. Essa aí agora deu... como é que fala? Bugou, né, professor? Vou descer o 2? Não, vou descer 1. Como? Mas matematicamente, você simplifica 2 por 2 e aqui também é divisível pelo mesmo número. Divisor, né? Máximo, né? É o divisor comum a eles. Então, esse resultado aqui deu o quê? Mais 1. E esse resultado aqui deu menos 1, correto? Então, por isso você vai descer. Vou organizar aqui. O que resultou lá da divisão? Olha o que é que resultou da divisão. Isso aí. Aí o 1 desce aqui, que não precisa, que é elemento neutro, é oculto, né? É oculto. E ficou assim, ó. O Ca e o S. Olha aí. CaS, sulfeto de cálcio. Um tipo de sal. Mas se você descesse o 2, ia ficar Ca2S2. Errado. Mas como, professor, está errado? E agora, tem que descobrir isso aí, querido? 2A e 6A, as cargas permitem uma divisão pelo mesmo número. Mas se você está tendo essa dificuldade, que tal fazer o esquema de Lewis? Bora lá? Ó, olha o esquema de Lewis. 1
2. Do lado de cá, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Beleza. E agora? Vamos pegar e levar esses elétrons para lá. Esse tem 6. Tem que fazer 2 ligações. Esse tem 2. Tem que fazer 2 ligações. Então, até isso você já computa. Ó, leva esse para lá. Mais 7. Leva esse outro para cá, em algum lugar, chega. E ele faz 8 elétrons. Olha aí o que é que deu. Quantas ligações o cálcio fez? 2 ligações. 1, 2. E o enxofre lá também fez quantas ligações? 2. Na verdade, recebeu 2 elétrons, né? Então também tem 2 ligações ali estabelecidas, ok? Então, olha aí o que é que aconteceu. Quantas vezes o cálcio se repete? Aqui é a prova daquilo. O cálcio repetiu uma vez, só tem um cálcio. E o S aqui? Uma vez. Ó. Como é que pode ser um 2 aqui e um 2 aqui? Aí tá errado, por isso que eu estava falando para você que tá errado. Se descesse o número 2, né, invertido, daria essa substância aqui. Aí você, não, beleza, tem alternativa, hein? E pior que tem alternativa. Aí você vai lá e marca ela. Rapaz, cometi um erro. Aí o outro colega fez o esquema lá do rascunho. Isso aqui. Aí ele descobriu que é só um cálcio e um enxofre. E que não é essa letra aqui, ó. Que tinha lá o Ca2 e S2. Aí a marcação é essa aqui, ó. Por isso que você tem que simplificar. Certo? Se caso... Diga. Eu vou tomar sempre para baixo? Oi? Nesse caso, eu vou tomar ela sempre para baixo? Certo, isso. Vai descer, né? Vai descer, vai simplificar aqui os números e descer os resultados para baixo. Se você viu que estava em outros modelos aqui embaixo, você também pode subir para encontrar as cargas deles, ó. Só que essas cargas aqui, o 2 e o 2, o 2 e o menos 2, você não enxerga aqui, ó. Se você subir, você vai achar o quê? Menos 1. Olha, tá errado. Se você subir aqui, mais 1, tá errado. Mas quais são as cargas originais? O cálcio é mais 2 e o enxofre é menos 2. Com isso, você olha na tabela periódica deles. Ó. Vamos fazer uns aqui diferentes. Vamos fazer outros casos. Aí surge o momento da dúvida, né? Para poder a gente escolher o caminho. Ó, vamos aqui... PB mais 4. Beleza. E aqui eu vou colocar o oxigênio. O oxigênio menos 2. Olha só essas espécies aqui, ó. Mais 4, eu tenho o chumbo com carga mais 4. Tenho o oxigênio com carga menos 2. Beleza. O que é que você vai fazer aqui? Vai descer o 4 e o 2 ou vai submeter a uma simplificação? Vai ter que dividir. É isso que eu estou dizendo. Então, se você descer o 2 aqui e descer o 4 para cá, você está cometendo um erro. Porque o 2 e o 4 são múltiplos. Dá para dividir. Então, você aqui vai dividir, ó, você vai dividir o 4 por 2 e o oxigênio por 2. Então, aqui você vai fazer a divisão 4 por 2, vai ser igual a mais 2. Menos 2 dividido por 2 vai ter resultado menos 1. Olha lá. Reescrevendo, o resultado aqui agora foi 2 e do oxigênio foi menos 1. Desce agora para finalizar, ó. E aí, qual é a montagem correta da substância? Essa.
E não 2 com 4 no final. Aqui é 1, aqui é 2. E aqui, 2 e 4. Então, é ter o cuidado na hora de você montar as substâncias, analisar as cargas, que são os NOx, né? Cargas, para poder você simplificar. Se for 2 e 3, não precisa. 1 e 4, 1 e 2, não precisa. 5 e 3, e coisas assim que não dá para dividir pelo mesmo número. Não precisa, tá? Então, nesse caso, a letra você vai marcar PbO2. É isso que te leva à montagem das substâncias, ligações iônicas. Ok? Então, fiquem atentos. Neste caso, ó, Fe2, Cl3. Não, mentiu. O 2 aqui, vamos colocar o enxofre. Ó, essa aqui é uma outra substância. Beleza. Que tal você determinar agora as cargas, por onde nós começamos? Aí, se essa substância existe, aí eu falo, de acordo com o sal, abaixo, de nome. Aí eu coloco lá, sulfeto de ferro 3. Responda. Letra A. Qual a carga do ferro? B. Qual a carga do enxofre? Pedi isso na questão. Aí você fala, carga é mais, é menos. Se os números estão embaixo, que tal você subir agora? Aí você sobe o contrário, você sobe cruzado. Você sobe cruzado. Lembrando que o da direita nossa é negativo. Menos 2. E o outro que vai subir à esquerda é positivo. Mais 3. Achei a carga do ferro e a carga do enxofre. Aí. Respondeu a letra A e respondeu a letra B. Certo? É como se nós tivéssemos, ó, o ferro com a carga mais 3 e o enxofre menos 2. Inicialmente, eles podem aparecer assim. Aí a outra pergunta. De acordo com os íons, a seguir, monte a fórmula do composto. Aqui não está montada a fórmula do composto. A fórmula é essa aqui, ó, final. Essa aqui que são as fórmulas montadas. Aí você, bom, já que o professor me deu os íons com as cargas, eu vou só descer as cargas. Porque aqui eu estou subindo para achar as cargas. E aqui eu estou dando as cargas para você descer e formar o composto. Aí você faz de conta. Desce o 2 para cá e desce o 3 para cá. Aí você copia os números somente debaixo. Ó. Olha o composto formado. Bateu. Então você tem os dois caminhos. Vai e volta. Então você tem os íons e formou o composto. Olha que beleza. E aí eu te dei um composto lá para determinar as cargas. Ou você pode optar até em fazer a ligação também, para tirar dúvidas, né? Você pode fazer até a ligação. Para fechar aqui, ó. O Fe2. Quantos ferros? 2 ferros. 2 ferros. Qual é a carga do ferro? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, você abrindo a sua aula aí de ligação iônica. Quantos enxofre? Quantos enxofre? Não, quanto é? Enxofre, coloquei foi, ó, perdão. Quantos enxofre? 3. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ele tem carga menos 2, então automaticamente na camada de valência, 6. Com esses 2 que ganham, sempre vai fechar 8. Para quem vai ganhar. E aqui também 6. 2, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Então, bora lá. O ferro vai fazer 3 ligações. E o enxofre vai fazer 2 ligações. Aí você vai. Esse tem que fazer 3.
Uma, duas. Só que esse só pode fazer duas. Aqui já deu, 8. Tem que ficar atento que ele faz 2 e o ferro tem que fazer 3. Para cá. Aqui chegou 2, né? Aqui chegou agora mais 1. Leva mais 1 para cá. Opa! Esse agora tem 8. Mas sobraram 2, ó. É o caso lá do alumínio com oxigênio. Tem 2. E esse tem 6. Ó, fechou a conta. Passa ele para cá. Ó. E agora, mais uma vez, 8. Olha aí como é que você chega à conclusão. 2 átomos de ferro, tá aqui. E 3 de enxofre. 1, 2, 3. Você monta muito bem, ó. Fe2, incutir com oxigênio, né? É o costume demais usar ele. Olha lá. Correto? Então, com isso, você tem etapas para formar as substâncias. Tranquilo? Um abraço. Compreendidos aí? Certinho? Dúvidas? A aula de hoje foi essa. Professor, Trabalhar a ligação iônica, mostrando para vocês que eu tenho metal com a metal. Metal ferro com a metal enxofre. Esses dois se dão por interações iônicas. É uma transferência de elétrons. E sempre eu consulto a tabela periódica para você fazer nossos exercícios. Ou você pegue seu caderno, sua grafite e refaça, né, esses exercícios, outros exercícios. Assistam a aula quando quiserem, ou buscar outras aulas para complementar o teu saber. Certinho? Então, aqui, ó, você viu que não tem mais segredo nenhum. Distribuição de elétrons, sabemos. Determinar se é um cátion ou um ânion, também sabemos. E a aula de hoje foi formar a substância, utilizando essas espécies de cátions e ânions. E aí forma um composto, a aliança está feita, né? E vida que segue. Estável. Um abraço, um bom dia. Se tiver mais perguntas, estamos aí. tá, professor. Oi. Então, no caso, como é que eu vou saber que o elemento S tem 6 e precisa de mais 2? Nesse caso. Isso. Você vai descobrir porque o enxofre, ele pertence à família 6A. Então eu vou ter que ficar olhando na tabela periódica sempre. É bom, porque aí se aqui não foi dado o número atômico, por exemplo, o enxofre, o número atômico dele na tabela periódica é 16. Ó. Tá certo, então. Isso mesmo, Tiago. Então, o que acontece? E respondendo aqui, ó, a pergunta lá. Como que eu sei que ele vai ter 6 elétrons na camada final? Bom, se você tem um enxofre aqui de número atômico 16, você pode fazer a distribuição, 1s2, 2s2, que é o correto, para poder começar a tirar essas pequenas dúvidas que vão surgindo. Olha lá, descobriu, deu 16. Está a última camada, 6, penúltima, 8, e a primeira, 2. Olha só onde está o pulo do gato. Distribuiu, você achou claramente a camada de valência, 6. Se você vai à tabela periódica, você encontra a família dos calcogênios, 6A. Se ele é da 6A, e para 8 faltam 2. Fechou? Então, 6A para 8 faltam 2. Por isso que o enxofre, quando você subiu aqui, ó, a carga dele foi menos 2. E ele tem recebido 2 elétrons de uma vez, ó. Sempre assim, entendeu? E o ferro vai perder 3. Então, significa que é um metal, né? O cátion. Ele está perdendo, é lá da transição, elemento de transição, no meio da tabela. Então, eu sugiro que a dúvida que vocês tiverem, primeiro caminho é fazer a distribuição e olhar a camada de valência. Segundo, se você não quer fazer a distribuição de elétrons, eu posso ir lá olhar a tabela periódica e ver qual grupo ele pertence.
Se ele pertencer ao grupo 6A, automaticamente ele precisa ganhar 2 elétrons. Tirou a dúvida? É assim que você vai proceder para os demais. 6A menos 2. Se for da família 5A, por exemplo, ó, não, olha só, quem são os elementos? Todos esses aqui da 5A, eles têm carga menos 3. É assim que você vai entendendo, ó, menos 3. Se você pega os da 6A, lá na tabela periódica, ó, então todos eles é menos 2. Por isso que o número da família mostra o quanto você precisa ganhar para somar 8. Ó. 6A, 5A e 7A. São famílias importantes para ganhar elétrons. Então, todos, ó. O enxofre, onde ele está? Menos 2. O oxigênio? Menos 2. Então, por quê? Pertence a uma família de 6A. O nitrogênio? Menos 3. Qualquer um da família vai ter a mesma carga. Flamengo, clube, né, brasileiro, invencível no ataque. Então, aqui você tem a família 7A. Todos têm, ó. Todos têm carga menos 1. Então, esse é o esqueminha que você busca tabelas informações. Ó. São muito fáceis. 7A. Então, qualquer elemento da 7A vai ter a carga menos 1. Porque 7 para 8 ganha 1. 6 para 8 ganha 2. 5 para 8 ganha 3. Então, são esses elementos aqui eletronegativos. A tendência de puxar os elétrons para si. E os outros vão ficando menores, porque vai perdendo. Certo? Compreendidos? Então, se tem mais perguntinha, então, o número da família é importante. Distribuir mais ainda. Então, ficamos assim atentos a essas informações para você não ficar em cima do muro, na dúvida. Então, a ligação iônica ela vem para facilitar a construção dessas substâncias. Você pegar ó, o potássio e juntar com o cloro para determinar as cargas. Aqui pego o magnésio. E aqui eu pego, por exemplo, outro elemento, para não ficar tão igual. Ó. Vamos ver, quais são as cargas desses átomos aqui? Aí você tem 2 substâncias. Qual a carga do potássio e a carga do cloro? Podem dizer? Ó, potássio e cloro. Aí você fala, peraí, eu não estou vendo números aqui embaixo, tá? Está escondido. No pé do K tem ele, ó, 1. No pé do cloro, 1. Então, vou subir cruzado, ó. Mais 1. Vou subir cruzado, ó o esquema. Menos 1. Então, qual é a família do cloro pelo menos 1 aqui? 7A. Olha ele aqui, ó. Olha a família. E o potássio? É metal. Então, qual é a família do potássio? Olha ele na tabela periódica. 1A. Já foi. Então, dali para frente, você já consegue montar a distribuição e chegar a essa fórmula do cloreto de potássio. Olha o de baixo. Esse aqui está mais fácil, né? Visualizou, subiu. Olha a carga do magnésio. Mais 2. No pé do G aqui, ó, sempre esqueça, não esqueça que tem 1 oculto, ó. Quando não tem números visíveis, tipo 2, ou 3, ou 4, ali tem 1. Então sobe. Então, se é da menos 1, ó a família de novo. 7A. Olha onde está o bromo. Menos 1. Olha a família dele. Não tem erro. É em cima. E aqui é 2. Olha a família dele na tabela. 2A. Então, ó, chuchuzinho. Então, você está familiarizado na aula de química, trabalhando ligações iônicas. Então, o que é que eu preciso? Das minhas ferramentas. Tabela periódica, né? A minha grafite, meu caderno, sentar na minha cadeirinha, na mesa lá da minha cozinha, lá no meu quarto, e ó, para cima.
Um bom dia para vocês. Até a nossa próxima aula. Um bom final de semana para todos. Tá bom? Depois eu posto a aula gravada para vocês no período da tarde. E quem ainda não colocou o nome lá no Classroom, coloque. E o que não conseguiu colocar, deixe registrado aqui no Meet. Tudo bem? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Muito bom estar com vocês.